turma interessada em conhecer mais e melhor a língua portuguesa. Sejam bem-vindos. E o assunto que nós vamos tratar hoje, mais uma vez, foi escolhido entre aqueles com incidência maior em provas, certo? Nós vamos hoje falar sobre colocação pronominal, certo? Sim, nós vamos trabalhar sobre colocação pronominal. E o que é que nós vamos estudar? Qual é o estudo da colocação pronominal? Cabe à colocação pronominal observar a posição que um pronome oblíquo monossilábico deve ocupar na oração. Pronomes oblíquos monossilábicos: me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, les. Esse é o estudo da colocação pronominal. E quando falamos em pronomes oblíquos monossilábicos, nós lembramos que eles são considerados, quanto à tonicidade, monossílabos átonos, isto é, fracos. Vamos lembrar? Palavras monossilábicas que têm um sentido são consideradas tônicas, possuem uma representação significativa. E aquelas palavras monossilábicas que não têm um significado, que não têm uma representação significativa, são consideradas átonas. Os pronomes oblíquos monossilábicos são átonos. Eles sozinhos, eles não têm um sentido. Então, por serem palavras átonas, fracas, eles vão precisar de um apoio. Os pronomes oblíquos são palavras fracas, precisam de um apoio. E esse apoio é naturalmente encontrado na palavra mais forte da oração, que é o verbo. O pronome oblíquo é fraco, apoia-se no verbo que é forte. Esta é a posição natural para um pronome oblíquo monossilábico ocupar na oração. E a esta colocação natural nós denominamos próclise, certo? Então vejam lá, colocação pronominal. Os pronomes oblíquos átonos podem ocupar 3 posições em relação ao verbo. Próclise, quando ele vem para antes do verbo. Mesóclise, quando ele vem para dentro do verbo. E a ênclise, quando ele vem após o verbo. Minha gente, todos sabemos, não é novidade alguma para vocês, que a posição proclítica, isto é, o pronome à frente do verbo, é a que predomina popularmente. Só que nós não estamos aqui para trabalhar com o uso popular da língua. Nós estamos aqui para entender, assimilar o uso culto, a norma padrão da língua. E ela determina o seguinte: oração alguma pode começar em pronomes oblíquos. Um pronome oblíquo não pode iniciar uma oração. Tá, essa é a regra. Por quê? Por que eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo? Porque eu acabei de dizer que ele é uma palavra fraca. Então, se eu começo uma oração com uma palavra fraca, eu já inicio essa oração derrotada. Ela começou por uma palavra fraca, que não tem significado sozinha. Então, por mais que eu pretenda, eu não vou conseguir decolar, eu não vou conseguir trazer força de expressão àquilo que eu estou escrevendo. Por isso é que existe essa regra. Não se iniciam orações com pronomes oblíquos. Mas nós sabemos que, se existirem na oração palavras suficientemente fortes para suportar, segurar um pronome oblíquo, elas vão exercer sobre ele uma atração. E eu chamo de atração fatal. Porque se essas palavras atrativas existirem, o pronome terá que deixar a sua posição natural e vir apoiar-se na palavra que o atraiu, coincidentemente ficando à frente do verbo. Agora vejam lá, ênclise. Esta é a posição natural do pronome oblíquo, pelo fato de ele ser objeto direto ou indireto do verbo e vir após este.
o menino contou-me uma história. Então, deixe-me falar uma coisinha com vocês. Eu disse que o pronome oblíquo é fraco, e é. Ele é considerado um monossílabo ato, não é? Só que nós vamos relembrar, quando nós falamos em pronomes pessoais, nós percebemos a diferença do reto para o oblíquo. Os retos são considerados tônicos e os oblíquos átonos, certo? Por isso, os retos, desde que não estejam precedidos de preposição, vão sempre exercer a função de sujeito de oração. Ora, pela ordem direta, o sujeito inicia uma oração. Ele chegou com os amigos. Nós sairemos mais tarde. Os pronomes oblíquos não preposicionados serão sujeitos de oração, então inicio orações. Por que eu estou insistindo com não preposicionado? Porque é possível encontrar alguns pronomes retos preposicionados. Eu disse a ele tudo o que eu queria dizer. Porém, na hora em que eu preposiciono um pronome reto, ele deixa de poder ser o sujeito. Por isso é que os retos não preposicionados serão sujeitos e os oblíquos não serão sujeitos, normalmente complementos, ou verbais, objeto direto, indireto, ou complemento nominal. Isso está claro? Agora, se eu vir um pronome reto precedido de uma preposição, que foi o exemplo que eu dei, eu disse a ele tudo o que pretendia. Ah, você usou um pronome reto, mas não está precedido de preposição? Então não é sujeito, o sujeito sou eu. Eu disse a quem? A ele é objeto indireto. Para um pronome reto ser sujeito de oração, existe essa condição, não estar precedido de preposição. Ficou claro? Então, voltando lá à ênclise, vejam, eu disse que é a posição natural do pronome oblíquo, né? Ele é fraco, naturalmente apoia-se no verbo que é forte. E como os pronomes oblíquos normalmente vêm funcionar como objetos, eles estão, por isso mesmo, objeto direto, objeto indireto aparecem após o verbo. O exemplo está aí para provar. O menino sujeito contou o quê? Uma história, objeto direto. E contou uma história a quem? A mim, objeto indireto. Certo? Agora, minha gente, essa observação que vocês estão vendo aí, vocês terão que escrevê-la numa cartolina e colocar na parede do local que vocês reservaram para o estudo. Verbos no particípio. O particípio normalmente apresenta a terminação a do ido, né? Então, pensado, comprado, partido. Verbos no particípio, o verbo no particípio não admite ênclise. Jamais eu poderei dizer contado-me, porque contado é particípio. Jamais. Essa observação é extremamente importante. Seja uma forma verbal simples, seja uma forma verbal, seja uma locução verbal, isso aí, a proibição de ênclise junto a verbos no particípio tem que ser mantida. Bom, o pronome oblíquo é fraco, apoia-se no verbo que é forte. Porém, voltemos uns minutos e vocês vão lembrar. Se existirem na oração palavras suficientemente fortes para atrair o pronome oblíquo, eu disse, é uma atração fatal. Logo, este pronome oblíquo terá que deixar a sua posição natural, no caso contou-me, e vir apoiar-se na palavra que o atraiu, passando então para a posição proclítica. Existindo palavras atrativas, a próclise tem que ser obedecida. Tudo bem. Se existirem as palavras, eu tenho que colocar o pronome na posição proclítica. Mas quais são as palavras que vão atrair o pronome oblíquo para a próclise? Vamos ver? Vamos. Eu vou mexer, eu vou voltar para o que era, para poder
trocar o quadro. Eu me enganei, pus a tela em mim e eu não sou tão importante assim. Vamos lá. Vejam lá. Empregamos a próclise quando o verbo vem precedido das seguintes palavras que atraem o pronome oblíquo átomo. Advérbios. Os advérbios atraem os pronomes oblíquos. Vocês lembram que função uma palavra deve exercer para que nós a consideremos advérbio? Observem a denominação, advérbio. Porque a função principal do advérbio é estar próximo, é estar próximo ao verbo para trazer a ele uma circunstância, um detalhe, um esclarecimento. De acordo com o detalhe, é a classificação, advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de modo. Mas trazer ao verbo uma circunstância não é a função principal, porém não é a função única do advérbio. Ainda cabe ao advérbio intensificar um adjetivo. Hoje eu estou muito cansada. Esse muito veio intensificar o adjetivo, advérbio. E ainda é função referir-se, circunstanciar um outro advérbio. Ele escreve muito bem. Se eu disser ele escreve bem, a palavra bem transmite ao verbo uma circunstância, função principal do advérbio. Agora, eu disse que ele escreve muito bem, bastante bem. Então, essas duas palavras, elas vieram referir-se a um advérbio, no caso, para intensificá-lo. Também função do advérbio. Bom, se eu tiver na oração um advérbio, ele vai atrair o pronome oblíquo para a próclise. Observem o exemplo. Aqui se vive bem. Aqui transmite a forma verbal viver a ideia de lugar. Logo, se transmite ao verbo uma circunstância, é advérbio. No caso, advérbio de lugar. Basta ser advérbio para atrair fatalmente o pronome oblíquo para a próclise. Aqui se vive. Se nós dissermos aqui vive-se bem, erraremos. Os advérbios fazem parte de das palavras que atraem o pronome oblíquo para a próclise. A outra são os pronomes substantivos. E quando falamos em pronomes substantivos, merece sim que vamos dar um tempo, vamos conversar um pouquinho. A função de um pronome, né, de uma forma geral, é referir-se a um substantivo. Todo pronome se refere ao substantivo. Só que quando nós observamos melhor o pronome em relação ao substantivo ao qual ele se refere, nós percebemos que alguns acompanham o substantivo. Meus livros estão encapados. Aquelas pessoas chegaram agora. A palavra muitos refere-se ao substantivo, aliás, a palavra meus refere-se ao substantivo livros e o acompanha, meus livros. Aquelas refere-se ao substantivo pessoas e o acompanha. Quando o pronome referir-se a um substantivo acompanhando-o, ele ocupa uma posição chamada, uma função adjetiva, porque os adjetivos acompanham os substantivos. Quando o pronome acompanhar o substantivo, ele é considerado pronome adjetivo. Agora eu posso dizer a vocês que aqueles livros são meus. Aqueles acompanhou livros. A palavra meus continua se referindo a livros, não é verdade? Só que não mais o acompanha, e sim o substitui. Porque todos vocês subentendem meus livros. O pronome se refere ao substantivo. Quando acompanha, pronome substantivo. Perdão, quando acompanha, pronome adjetivo. Quando substitui, pronome substantivo. Tudo isso porque nós temos aqui pronome substantivo atrai o pronome oblíquo para a próclise. Algo me deixa transtornada. Esse algo está em lugar de alguma coisa, de algum ser, certo? Barulho, ruídos estranhos, sei lá, um problema que a pessoa tem, eu não sei.
Se o pronome estiver substituindo o substantivo, ele é um pronome substantivo. E atrairá o pronome oblíquo para a própria. Observem, algo me deixa transtornada. Os pronomes, quando substantivos, atrairão para a própria. Os pronomes relativos também. Ora, que função uma palavra precisa exercer para que eu a considere um pronome relativo? Gente, cabe ao pronome relativo, observe o exemplo. Observei o aluno que se dirige à diretoria. Percebo que a palavra grifada, no caso a palavra que, ela refere-se a um termo anterior, que é o substantivo aluno, ao mesmo tempo em que o substitui. Neste momento, para evitar uma repetição, eu não vou escrever, observei o aluno se dirige à diretoria. Portanto, percebamos que o pronome relativo tem por função referir-se e substituir um substantivo anterior. E se existir um pronome relativo, saibam, ele irá atrair o pronome oblíquo. Observei o aluno que se dirige à diretoria. Pronomes relativos atraem o pronome oblíquo para a próclise. Só que quando nós falamos em pronomes oblíquos, esse que apareceu no exemplo de vocês, com certeza é o mais utilizado. Eu sempre digo, relativo que é a preferência nacional. Sabemos existirem vários, mas nós insistimos no que, certo? Mas vocês sabem também, até porque nós já falamos de uma forma específica, nós já falamos em um encontro só de pronomes relativos. Então, qualquer que seja o qual, a qual, os cujos, quem, se for um pronome relativo, seja ele qual for, vai atrair o pronome oblíquo. Observei o aluno, o qual se dirige à diretoria. É pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo. Perfeito? Então, vamos continuar. Conjunção subordinativa. Quando nós falamos em conjunções, é preciso lembrar-nos o seguinte: a função que cabe a uma conjunção é unir as orações em um mesmo período. Essa é a função das conjunções. Servir de elo entre as orações em um mesmo período. Toda conjunção vem para exercer essa função. Então, por que algumas conjunções são consideradas coordenativas e outras denominadas subordinativas? Minha gente, como sempre, se apeguem à denominação. Coordenativas nos remete à coordenação. E a coordenação, por sua vez, me traz a ideia de organização. Eu vou coordenar a festa. Eu vou organizar essa festa. Agora, quando eu falo em subordinativa, eu penso em subordinação. E onde existir subordinação, existe dependência, concordam? Então, vejam, a conjunção une orações em um mesmo período. Se eu perceber que ela está iniciando uma oração independente, isto é, que pode existir sem a conjunção, ela é coordenativa. Ela está ali apenas para organizar, mas não existe dependência. Vejam, o menino entrou na sala, mas não cumprimentou as visitas. A palavra mas une uma oração à outra. Vamos fazer a prova se organiza ou se subordina? Vamos! O menino entrou na sala, não cumprimentou as visitas. Vocês percebem que a conjunção mas inicia uma oração que pode existir sem ela, que tem sentido sem a conjunção. O menino entrou na sala, não cumprimentou as visitas. Quando a conjunção iniciar uma oração que independe do sentido dela para existir, significa que é uma oração independente. Logo, a oração está apenas organizando, primeiro esta, depois aquela, mas não existe dependência. Conjunção coordenativa. Mas, se eu disser a vocês,
O aluno tirou boa nota, embora não tivesse estudado para a prova. Verifiquem que a palavra embora está unindo. O aluno tirou boa nota, a outra oração. Vamos tirá-la. Vamos retirá-la. O aluno tirou boa nota, ponto. Não tivesse estudado para a prova. Assim como eu, acredito que vocês também perceberam que a segunda oração ficou truncada. Eu constato que ela depende da ideia da conjunção para trazer sentido ao período inteiro. Concorda? O aluno tirou boa nota, embora não tivesse estudado para a prova. Se a conjunção estiver iniciando uma oração que depende, que precisa da ideia dela para ter sentido dentro do período, ela é subordinativa, independentemente da ideia que ela transmita. Veja o exemplo que vocês têm. Quando me procurares, estarei bem longe. As orações foram invertidas, nada contra. A língua permite que invertamos a ordem das orações em um período. Estarei bem longe quando me procurares, pouco importa. Eu só inverti para que vocês percebessem que a palavra quando está servindo como conjunção. Então eu preciso saber, ela coordena ou subordina? Vamos lá? Primeiro que eu não posso dizer me procurares, porque eu não posso iniciar um período com o pronome. Procurare-mes, estarei bem longe. A oração iniciada pela conjunção pode existir sem ela? Não. Essa primeira oração deste período precisa da ideia da conjunção para trazer sentido. Logo, eu tenho certeza de que essa conjunção é subordinativa e, em sendo uma conjunção subordinativa, vai atrair o pronome oblíquo para a próclise. Então, a ênclise é a posição natural, mas se existirem palavras de atração, teremos que deixar o pronome, tirá-lo da sua posição natural e passar para a posição proclítica. E quais são as palavras que têm este poder de atrair de forma fatal a próclise? Advérbios, pronomes desde que substantivos, pronome relativo de uma forma geral, conjunção subordinativa. A próclise também ocorre em certos tipos de frases, como exclamativas ou interrogativas. Vejam, como se maltratarem com essas agressões. É uma oração exclamativa. Se o pronome oblíquo se encontrar numa oração exclamativa ou interrogativa, ele terá que ocupar a posição proclítica. Observe que é o que acontece também com o segundo exemplo. Quem se atreve a trocar esse fusível? Quem me acompanhará ao cinema hoje? Se o pronome oblíquo se encontrar numa oração exclamativa ou interrogativa, deverá ocupar a posição proclítica. Também deverá ocupar essa posição se for empregado em em orações que expressam desejos, que são chamadas orações optativas. Então aqui, gente, vamos lembrar o seguinte: oração interrogativa, oração exclamativa. Mas às vezes, na oração que nós empregamos, existe a ideia da expressão de um desejo, que é a denominada optativa. E se a oração for optativa, o pronome terá que ocupar a posição proclítica. O anjo da guarda o ilumine, que foi o exemplo que aparece lá. Só que existe, veja bem, oração que expressa um desejo. Quando o desejo é educadinho, Deus te abençoe, meu filho. O anjo da guarda o ilumine. É oração optativa, expressão do desejo educado. Mas existem orações que expressam desejos assim meio mal criado, meio rude.
certo? Macacos me mordam, raios o partam. Não importa se o desejo é educado ou mal criado, importa seja um desejo. E se é um desejo, é uma oração optativa. Alguns gramáticos diferenciam. Quando o desejo é educado, é a oração optativa. Quando for mal criado, é a oração imprecativa. Mas vamos simplificar? Se a oração estiver expressando o desejo, tratar-se-á de uma oração optativa. E vai exigir o pronome oblíquo, na posição proclítica. Também a posição proclítica também deverá ocorrer quando eu tiver verbos no gerúndio e, além disso, precedidos pela preposição em. Não perguntem nada a ele em se tratando de matemática. Ele é um zero à esquerda em matemática. Se vocês não querem errar, não perguntem a ele. Certo? Então, verbos no gerúndio e precedidos de preposição atrairão um pronome oblíquo para a prótese. Porém, observem lá, preste atenção na observação. Não havendo a preposição antes do verbo no gerúndio, ocorrerá a ênclise. Não pergunte nada a ele tratando-se de matemática. Gente, ao se tirar a preposição que precedia o verbo no gerúndio, obrigatoriamente temos que mexer na posição, na colocação do pronome. Terá que deixar de ser a prótese e teremos que voltar à posição proclítica. Ficou claro? Minha gente, vocês viram no início que existem 3 posições para um pronome oblíquo ocupar na oração. A enclítica, que é a natural. O pronome oblíquo é fraco, apoia-se no verbo que é forte. A mesoclítica, que é quando o pronome vem, nós dizemos, para o meio do verbo, né? E ainda a proclítica, que é quando ele vem para a frente do verbo. Nós vimos situações que vão exigir a prótese. E nós vamos trabalhar agora com a posição mesoclítica. Em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte. Por uma questão de gravarmos, né? Por uma questão didática, eu ouço muito, e eu acredito que vocês também, o que eu disse. A mesóclise vai ocorrer quando o verbo vier para o meio, quando o pronome vier para o meio do verbo. A gente associa mesóclise a meio, primeiro que meso é meio. E segundo que eu vou saber quando é, que nome que eu dou mesmo quando vem, meso, meio, mesóclise. Só que na verdade, quando eu penso em meio, eu penso em 2 metades, 2 partes iguais. Então, se eu digo que na mesóclise o pronome vem para o meio do verbo, acredito que eu deveria contar quantas letras o verbo tem, a forma verbal tem. 8. 4 para cá, 4 para lá e o pronome no meio, não é isso? A mesóclise vem para dentro do verbo. Não importa quantas letras tem a uma parte, não importa quantas letras apresente a outra. Vejam o exemplo que está aqui, né? 2 casos exigem a posição mesoclítica. Verbos no futuro do presente. Ele contar-me-á a verdade. Veja que a forma verbal é contará, futuro do presente do indicativo. Então, que é um dos tempos que exige a mesóclise. O que eu faço? Separo a forma infinitiva, contar, separo da desinência verbal, que é o a, que vai indicar que é futuro do presente, terceira do singular, e entre a forma infinitiva e a desinência, coloco o pronome oblíquo, contar-me-á a verdade. A mesóclise também será exigida se o verbo se encontrar no futuro do pretérito. Ele contaria a verdade. Futuro do pretérito, tempo que exige também a mesóclise. Então, eu vou obedecer. Exige, eu obedeço. Da mesma maneira, separe o infinitivo, contar.
A desinência é ia. Entre um e outro, contar-me-ia a verdade. Esses são os dois momentos que exigem a mesóclise. O verbo estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Só que é importante lembrarmos o seguinte: quando trabalhamos com colocação pronominal, é muito importante que saibamos a sequência de predominância. Qual é? Próclise, mesóclise e ênclise. Quando eu for trabalhar com colocação pronominal, primeiro, observar, existe algum caso que exija próclise? Pronome relativo, pronome substantivo, advérbio, papapá. Existe. Então é a próclise, eu paro aí. Existe situação de próclise? Olhei, não existe. O tempo verbal exige a mesóclise, isto é, encontra-se flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito? Ah, está. Então é a mesóclise. Por mais antipática que ela possa parecer. Atualmente as pessoas fogem de mesóclise. Ai, não gosta, é muito afetado. Afetado porque a gente quase não ouve mais, né? Infelizmente, o povo deixou de usar mesóclise. Mas a norma culta da qual vocês serão cobrados exige. Futuro do presente ou futuro do pretérito vão trazer o verbo para a colocação mesoclítica. Se não existirem situações de próclise, muito menos de mesóclise, aí deverá ocorrer, por exclusão, a ênclise. E é curioso perceber que, embora a ênclise seja a posição natural para o pronome oblíquo ocupar, ele é fraco, naturalmente apoia-se no verbo que é forte, a ênclise só vai ocorrer por exclusão. Se na oração eu não tiver nenhuma situação de próclise, muito menos de mesóclise. Tudo bem? Então, sempre nessa sequência, próclise, mesóclise e ênclise. Sempre. E observem por que eu estou insistindo nisso. Vamos direto para o último período desse slide aí. Ele jamais lhe contaria a verdade. Eu tenho o pronome oblíquo lhe. Mas quando eu paro para observar melhor essa oração, eu percebo que a palavra jamais está transmitindo ao verbo uma circunstância, jamais contaria. Se transmite ao verbo uma circunstância, exerce a função principal do advérbio, que já sabemos exigir a próclise. Mas eu verifico também que a forma verbal encontra-se flexionada no futuro do pretérito, que eu sei ser uma exigência de mesóclise. Nessa oração, eu tenho justificativa para duas colocações pronominais diferentes. A próclise exigida pelo verbo, a próclise exigida pelo advérbio e a mesóclise exigida pelo tempo verbal. E agora? E agora, minha gente, eu continuo seguindo a ordem de predominância. Primeiro eu não vou me perguntar, existe situação de próclise? Vocês vão responder, sim, o advérbio. Então, para aí, tem que ser a próclise, acabou. Ah, mas o verbo exige a mesóclise, mas a mesóclise vem em si como segunda opção. Não como primeira. A primeira é próclise, depois mesóclise e finalmente a ênclise. Certo? A colocação proclítica, ela predomina sobre qualquer outra. Agora, minha gente, vamos conversar aqui de uma coisa bastante importante. Eu escuto com um certo receio, com uma certa apreensão, vocês dizerem assim, um para os outros, né? Pô, reconhecer próclise é fácil, porque o pronome está na frente do verbo. Então, muitos já associaram a colocação proclítica quando o pronome vem, como aquela que acontece quando o pronome vem para a frente do verbo. Normalmente. Porém, normalmente não quer dizer sempre. O que eu pretendo dizer, aquilo que eu preciso, para o qual eu preciso chamar a atenção de vocês é o seguinte: se em uma oração existirem duas situações de próclise, certo? Se eu tiver duas situações de próclise,
eu vou poder escolher em qual apoiarei o pronome oblíquo. Imagine a oração. O aluno nunca, vamos lá. O aluno nunca trouxe o livro, aí eu tenho só o advérbio, eu quero duas. O aluno que entrou contou-me a verdade. O aluno talvez amanhã traga o livro. Eu quero usar nessa oração o aluno talvez amanhã traga o livro. Eu quero usar o pronome oblíquo me. E eu percebo a existência de um advérbio, talvez, no caso de dúvida, e o outro de tempo, amanhã. Não importa. Importa que eu tenho duas justificativas para provas. Quando isso acontecer, escolham em qual delas vocês vão apoiar o pronome oblíquo. O aluno talvez me amanhã traga o livro, ou o aluno talvez amanhã me traga o livro. Eu prefiro a segunda, claro. O pronome está à frente do verbo e a gente já se habituou a isso. Mas o que é certo é, se existirem duas justificativas para a próclise, escolham aquela em que vocês pretendem empregar o pronome oblíquo. Tudo bem? Então, nós continuamos. Nós estamos falando da colocação pronominal. Próclise, mesóclise, certo? E agora nós vamos exercitar um pouquinho aquilo que falamos. Lembrando que, embora a colocação enclítica seja natural, ela só vai ocorrer por exclusão. Não tenho justificativa para próclise, muito menos para mesóclise. Então vamos lá. Questão primeira. De acordo com o emprego dos pronomes, a substituição da expressão destacada está indicada corretamente entre parênteses em. Minha gente, essa questão aqui eu a coloquei para chamar a atenção de vocês para o fato que eu sempre digo: observe o enunciado. O que o enunciado está cobrando? Pela alternativa em que o emprego do pronome esteja correto. Não foi citado aqui a colocação do pronome, confere? Então vamos lembrar o seguinte: dos pronomes oblíquos eu disse, os retos não precedidos de preposição serão sujeitos. Se aparecer precedido de preposição, eu vou ter que descobrir qual é. Os oblíquos, de uma forma ampla, tanto podem ser objetos diretos quanto indiretos, cabendo a nós observar, trabalhar a oração. De todos os pronomes oblíquos, aqueles 4, o, a, os, as, eles serão sempre objetos diretos. O me pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser até complemento nominal. Mas estes 4, o, a, os, as, sempre objetos diretos. Gravem isso. O emprego do pronome. Então, agora, voltemos à questão. Eu vou procurar apenas pelo emprego do pronome. A autora decidiu aumentar a própria idade. Minha gente, estão cobrando o emprego, a substituição, né, da expressão a própria idade. Para eu saber fazer isso por um pronome, né, eu tenho que observar a função sintática que essa expressão exerce. A autora decidiu aumentar o quê? A própria idade. A expressão é objeto direto feminino singular. Lembra aqueles 4? Então não pode ser aumentar-se, tem que ser aumentar a. Porém, quando o pronome oblíquo, o, a, os, as, se associar a verbos terminados em R, como é aumentar, em S, como é o quis, ou em Z, fez, essas 3 consoantes finais têm que cair. E o pronome recebe a letra L, assumindo a forma lo, lá, los, las. O pronome oblíquo a não vai se unir a um verbo terminado em R, então a autora decidiu aumentar lá. Essa está errada. Letra B. Os brasileiros menosprezam a velhice. Os brasileiros menosprezam o quê?
A velhice é objeto direto feminino singular. Ops, o, a, os, as. Como é feminino singular, a. Quando esses 4 pronomes oblíquos se unirem a verbos terminados em eme, eles vão receber um N. O verbo continua, não mexo no verbo, acrescento um N. No, na, nos, nas. Logo, os brasileiros menosprezam na. Letra C. Pessoas com sérios problemas de saúde trazem para a família muitas responsabilidades. Trazem o quê? Muitas responsabilidades. A quem ou para quem? Para a família. Objeto indireto. Então, não posso pôr o a ou os as, porque tem que ser objeto indireto. E como eu estou trabalhando com a terceira pessoa, é lhe. Trazem-lhe muitas responsabilidades. Continua errada. Letra D. As pessoas não perdoam às mulheres a passagem do tempo. As pessoas não perdoam o quê? A passagem do tempo. E não perdoam a passagem do tempo a quem? As mulheres. Então, é o objeto indireto, plural. As mulheres, terceira pessoa do plural, logo lhes. Só que nesta oração, observem, eu tenho o advérbio não. Embora eles não estejam... está indicada corretamente. Então, aqui nós vamos observar também. Então, existindo uma palavra de atração, não lhes perdoam a passagem do tempo. A correta é a letra D. Afirmar que alguém é velho é atribuir às pessoas uma condição socialmente pejorativa. É atribuir o quê? Uma condição socialmente pejorativa. E a quem? As pessoas, objeto indireto, plural. As pessoas, terceira pessoa, plural. Logo, é atribuir-lhes uma condição socialmente pejorativa, uma vez que eu não tenho nenhuma palavra de atração. Então, questão 1, alternativa D. Vamos para a questão 2. Lacan afirmava ter muitas ideias e dizia que não procurava as ideias, simplesmente achava as ideias. Francisco não aceitou o fato de que o tempo passa e, não aceitando esse fato, viveu na contramão do tempo, de acordo com o emprego e a colocação dos pronomes estabelecidos pela norma padrão. Observe que eu tenho 2 enfoques aí, o emprego do pronome e a colocação dele na oração. Bom, o Lacan simplesmente achava o quê? As ideias, objeto direto, feminino plural, as. E este pronome as vai ser colocado em uma oração em que existe um advérbio, simplesmente. Advérbios atraem o pronome oblíquo, então, simplesmente as achava. Certo? O primeiro espaço tem que ser assim. Vamos para o segundo. O Francisco não aceitou o fato de que o tempo passa e não aceitando o quê? Esse fato. Objeto direto, masculino singular, terceira pessoa. Então tem que ser o, já que é objeto direto. E colocado em uma oração que também possui uma palavra de atração, o advérbio não. Consequentemente, não o aceitando. Simplesmente as achava e não o aceitando. Alternativa D de dado. Se as teses feministas estão em debate, muitos veem as teses feministas como extravagantes, não reconhecendo nas teses feministas o sentido amplamente democrático que os ativistas emprestam às teses feministas. Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Muitos veem o quê? As teses feministas. Objeto direto, feminino plural, então tem que ser as. E esse pronome as virá para um período em que existe um pronome substantivo, muitos.
está em lugar de alguma coisa. Se tem o pronome substantivo, muitos as veem. Primeiro espaço. Não reconhecendo nas teses feministas. Não reconhecendo em quê? Certo? Então, teses feministas continua sendo feminino plural, certo? Só que agora eu tenho uma preposição, né? Em. Se eu coloco o as, eu tenho a forma não reconhecendo nelas, porque agora, quando o pronome oblíquo elas vier precedido de preposição, ele não é sujeito, certo? E por uma questão de eufonia, de som claro, de som bonito, nós vamos dizer reconhecendo as, porque não é o que eles estão reconhecendo, é onde eles estão reconhecendo. O sentido amplamente democrático que os ativistas emprestam às teses feministas. Emprestam a quem? As teses feministas. Objeto indireto, feminino plural, lhes. E agora, meio distante, mas eu tenho ali um pronome relativo, que. Então, que lhes emprestam. Alternativa C. Vamos lá? De acordo com a norma padrão, as lacunas da frase devem ser preenchidas, respectivamente, com. No primeiro espaço, é vê-se ou se vê? Vê-se. Não se iniciam orações com pronomes oblíquos. Vê-se. Vê-se que a geração solar foi a que mais cresceu entre as energias renováveis. Embora, agora aqui eu tenho a palavra embora, que é uma conjunção. Pergunto a vocês, coordenativa ou subordinativa? Eu não sei se vocês lembram, mas a conjunção embora, ela é sempre subordinativa concessiva. Basta ser subordinativa para atrair para próprios, né? Então vai ficar embora se tenha investido muito nesse tipo de energia. Não. Gente, o não é um advérbio. Não se pode dizer que todos os países têm a mesma preocupação com a questão. Alternativa A. E, finalmente, para se qualificar socialmente, embriagou-se perdidamente na imitação do estilo ou nos traços secundários da classe proprietária e do deve ser estabelecimento, aqui houve um erro de digitação. Elevava-se, se enriquecido, já se vê que. E, finalmente, a expansão da economia que se identificaria. A colocação do pronome em embriagou-se, elevava-se, já se vê e que se identificaria está de acordo com a variedade formal culta da língua portuguesa e deve-se a razões fonético-sintáticas. Então, nem sempre é uma regra sintática, às vezes é uma situação fonética. O som, lembra que eu falei por uma questão de som, eu não vou dizer nas, eu digo nelas, por uma questão fonética. Vamos lá. Para se qualificar socialmente, após isso houve uma vírgula. Se houve uma vírgula, houve um isolamento. E se está isolada, não tem nada para atrair. O tempo verbal não exige a mesóclise, então tem que ser a ênclise. Embriagou-se, está corretíssimo, gramaticalmente falando. Elevava-se. Elevava-se também. Não se inicia orações com pronomes oblíquos. Então não pode ser a próprise. Elevava não se encontra em uma das duas formas que exige a mesóclise, então ocorre a ênclise. Elevava-se, se enriquecido. Já se vê que, minha gente, este já é um advérbio. Basta ser advérbio para sabermos, atrai o pronome oblíquo. Já se vê, correto? E a expansão da economia que. Esse que refere-se e retoma a um termo anterior que é a expressão, a expansão da economia.
Logo, se exerce essa função, é um pronome relativo. E, em sendo um pronome relativo, vai atrair o pronome oblíquo para a próclise, independentemente de o tempo verbal exigir a mesóclise. Lembra a predominância? Próclise, mesóclise, ênclise. Se eu tenho justificativa para a próclise, é ela e fim de papo. Logo, todos os casos estão corretos, sim, de acordo com a variedade formal culta da língua portuguesa. Certíssimo. Tudo bem? Minha gente, vimos, recordamos colocação pronominal. E esse assunto vocês devem perceber, observando as provas, que ele é recorrente, sim. Quantas vezes vocês já não foram cobrados sobre colocação pronominal? Então, em primeiro lugar, a sequência: próclise, mesóclise e ênclise. Se existirem 2 casos de próclise, aí eu escolho em qual eu vou pôr. Tudo bem? Então, nós vamos parando por aqui. Eu vou desejar a vocês, como sempre desejo, muito sucesso nos estudos e aguardando uma próxima oportunidade de nos revermos. Fiquem com Deus. Espero, hein?